Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, e a gente está inaugurando com esse vídeo uma nova série que seria Teoria Psicanalítica, Conceitos em Lacan, a respeito do psicanalista francês Jacques Lacan. Isso foi sugestão de algumas pessoas e eu achei muito interessante poder também tocar em alguns conceitos lacanianos, mas isso não significa que eu vou deixar a série, deixar de produzir os vídeos da série de conceitos freudianos. Eu vou continuar, mas vou inserir também alguns conceitos lacanianos de uma forma a tentar colocar um pouquinho dessa teoria também de uma forma bem resumida, né? E a gente vai começar com um conceito que é importantíssimo em Lacan, que é o de significante, né? Ele é importante porque ele atravessa toda a obra de Lacan, né? Assim, desde o início do ensino de Lacan, isso já vai começar a aparecer e vai se tornar muito relevante, e vai adquirir outras tonalidades também durante a teoria, mas a gente vai tentar entender aqui, ou pelo menos de uma forma bastante resumida, o que a gente poderia retirar bem basicamente da ideia de significante. Bom, por que isso foi importante para Lacan? Bom, relembrando os textos, os vídeos de Freud que a gente já trabalhou, a gente vai lembrar que Freud, pelo próprio tempo que ele viveu, ele dialogou com as ciências do seu tempo, né? Ele utilizava conceitos nessas fontes científicas que ele adaptava para criar a psicanálise e articulá-la. Então, um dos conceitos muito importantes para Freud é o de representação, né? Essa representação mental, que ele vai utilizar em representante ideativo da pulsão, representante da representação, ou ele vai dizer, por exemplo, que no inconsciente a gente tem representação coisa, que depois é traduzida no sistema pré-consciente, consciente em representação palavra. Isso está lá no vídeo de Freud. A questão é que essa ideia de representação, ela tem um certo caráter, que muita gente poderia usar essa palavra, mentalista, de dar a ideia de que existiria um interior um pouco destacado do corpo, do exterior, que seria quase uma essência, né? Alguma coisa próxima de uma alma, como Freud usava também esse termo, né? Não no sentido do espiritualismo, do misticismo, mas de algo que se destaca, né? Mente e corpo. Bom, essa dualidade é muito difícil de ser ultrapassada. Mas uma das coisas que fez com que Lacan buscasse o significante, é uma forma de entender, é justamente buscar uma causa material para os efeitos psíquicos, para isso que é a vida psíquica, né? E ele encontrou na ideia de significante alguma forma de tentar trazer a psicanálise mais próxima do que seria a ideia de uma ciência no sentido mais materialista. Bom, isso é no movimento inicial. Depois ele sofre algumas alterações, mas eu acho que a gente pode centralizar aí. E de onde é que Lacan trouxe essa ideia? Justamente da ciência com quem ele dialogou, com a qual ele dialogou, que é a linguística estrutural, né? Também com a antropologia estrutural. Mas a linguística estrutural, representada sobretudo pelo autor que é sempre citado quando se fala de significante em psicanálise, que é o Ferdinand de Saussure. Esse linguista ele vai propor a ideia de que a linguagem é um sistema, né, de signos, são signos linguísticos, que são formados por fonemas básicos de cada língua que se associam produzindo determinadas palavras, determinados significantes que se associam então a conceitos e formam um signo. E esse signo adquire valor dentro do sistema na medida que ele se contrapõe a outros signos. Ele não tem valor em si, né? Ele tem valor na medida em que ele se relaciona ou ele é comparado com outros signos. Mas o signo linguístico para Saussure, uma representação dele para ficar bem mais, que é muito usada para entender melhor o que Saussure queria dizer, é a imagem de o significante, que seria a imagem acústica que a gente tem, que a gente utiliza, né, a palavra, esse encadeamento de fonemas, o som,
ele se associa a um determinado conceito. Um exemplo muito usado é o de árvore, né? Então a gente tem na representação do Saussure a ideia de que há uma imagem acústica embaixo e em cima, né, ele coloca uma barra, tem a palavra árvore embaixo e em cima o desenho de uma árvore, para simbolizar a ideia de conceito dessa árvore. Então, se eu tenho uma relação de um som com um determinado conceito, lembrando que adquire valor só na contraposição com outros, mas eu posso usar esse conceito de diversas formas, né? E ele não é um conceito de uma coisa só, é um conceito que nomeia uma realidade extensa, que pode ser inclusive adjetivado, né? Árvore genealógica, árvore da vida, né? Bom, essa é a ideia de Saussure. Lacan vai se apropriar disso, mas ele vai entender, então, que isso pode ser usado na psicanálise, porque, fundamentalmente, como que a psicanálise trabalha é a linguagem, é a fala da pessoa, né? A pessoa vai trabalhar em análise falando e sob transferência. Então, há aí um material a ser trabalhado, que é a fala. Um material pelo qual Lacan vai enfatizar que Freud se interessou extremamente, né? Então ele vai destacar 3 obras de Freud e 2 que não são muito destacadas nos pós-freudianos, para dar uma ideia disso, né? Ele vai falar da interpretação dos sonhos, que usa de muita questão em relação à linguagem, à fala, e ele vai falar também da psicopatologia da vida cotidiana e do xiste e sua relação com o inconsciente. São 3 obras de Freud que tratam muito da questão da linguagem, do duplo sentido, daquilo que não é dito, mas pode ser compreendido, daquilo que não é dito por determinadas razões, mas está implícito, da troca de palavras, do esquecimento, né? Então, há alguma coisa na linguagem que nos ultrapassa e ultrapassa a nossa própria intenção. Essa é uma grande questão para Lacan. Ele vai encontrar na ideia de significante a possibilidade de nomear aquilo que que organiza, que estrutura, é melhor falando assim, o inconsciente, né? Só que ele vai inverter esse signo ele não vai trabalhar com essa ideia do signo como o Saussure trabalha. Ele vai primeiro fazer uma inversão, ele vai colocar o significante acima da barra, né? Então a gente tem o significante, se a gente puder entender que isso representa a fala que a gente está tentando articular aqui no momento, na vida, conscientemente, né? Enquanto a gente fala dos outros e de si mesmo. E embaixo da barra ele vai colocar o significado. Então o significante é o que aparece, o significado não está necessariamente pronto, né? A gente pode até entender essa barra de uma forma metafórica como o inconsciente. Então, de certa forma, tem o significante que se articula, mas alguma coisa de um significado permanece ali oculto. Só que aí ele vai acrescentar também que o próprio significado não é um significado como um conceito lá do Saussure. O significado só pode emergir à medida que ele é uma cadeia de significantes também. Não existe o significado em si ou o conceito em si, existe sempre uma articulação de outros significantes que vai produzir um determinado significado. A metáfora melhor para entender isso é o próprio dicionário, em que você vai buscar uma palavra, ela remete a outras, que remetem a outras, que remetem a outras, e aí um sentido é construído, né? Então Lacan vai inverter e vai colocar em cima o significante, que é essa cadeia com que a gente se coloca, e embaixo uma outra cadeia de significantes que estaria relacionado ao inconsciente. Então, para Lacan, o significante ele está, de certa forma, substituindo o conceito de representação em Freud, né? De uma forma que permita, por exemplo, entender a importância da fala para as pessoas, né? Então, ele vai, por exemplo, usar a influência de um outro linguista, que é o Jacobson, para usar as figuras que o Jacobson construiu de metáfora e metonímia e colocá-la no campo da psicanálise, né? O Jacobson diz, por exemplo, que quando a gente está falando, a gente está fazendo 2 operações que a gente não tem noção do que está fazendo. Uma é que a gente está selecionando as palavras que a gente está dizendo, porque poderiam ter outras sinônimas, por exemplo, no lugar, né? E que a gente está fazendo, depois dessa seleção em cada palavra, você também está articulando elas, né? Num nível sincrônico, que é a seleção das palavras, e diacrônico, no sentido que você vai encadeando para que aquilo possa ter, na última palavra, um
sentido construído, né? Tem um ponto ali que termina a frase e que ela dá sentido a toda a frase anterior. Lacan vai pegar a metáfora e metonímia e vai aproximar essas figuras do Jacobson da condensação e do deslocamento, que são os mecanismos de formação do sonho para Freud, por exemplo, e indicam, de certa forma, para Freud, o funcionamento inconsciente, né? Então, o que Lacan pode ter de ganho com a noção de significante, por exemplo, é entender que cada pessoa que nasce, cada bebê que nasce, ele nasce banhado num oceano de linguagem, né? Porque os outros que cuidam dele, o mundo ao redor é um mundo de linguagem, é um mundo de construção contínua de significado. E esse sujeito, né, esse bebê, para se tornar sujeito, ele precisa se submeter a esses significantes que são entregues pelo outro, porque são esses que são usados, que são ensinados, mas também que são transmitidos no sentido do lugar que esse sujeito ocupa, do que ele significa, dos significantes que são dirigidos a ele, né, na relação paterno, materno, filial, na relação familiar, né, e depois nas relações amorosas em geral. Então esse bebê ele vai se submetendo ao significante e se submetendo às leis do significante, porque a linguagem tem leis. Ela precisa de uma determinada articulação para que você possa utilizá-la e fazer um laço com o outro. Sem essa articulação não há um laço que possa produzir um determinado sentido, que possa ser um endereçamento de um pedido ou a resposta a um pedido do outro. Então essa submissão a determinadas leis é fundamental, é o que Lacan vai chamar da alienação, né? A alienação do sujeito à ordem simbólica. A ordem simbólica é justamente essa ordem que tem a ver com a linguagem e com como os seres falantes se organizam dentro da linguagem. E isso leva à questão, por exemplo, de entender que há um saber inconsciente, porque o sujeito é marcado pelos significantes que ele interpreta vindo do outro, porque ele interpreta esse significante da forma como ele entende que é o lugar que ele está ocupando na relação de amor ou de desejo, de gozo, e isso vai articular-se de uma forma inconsciente que produz um determinado saber. É evidente que a ideia de saber não esgota a noção ou o conceito de inconsciente, mas é interessante pensar que há um saber inconsciente baseado na articulação de significantes que nos marcaram, né? E que se articulam a todas as instâncias. Por exemplo, a questão edípica para Lacan é uma questão que passa pelo significante, pela linguagem, pela regra, pelos lugares ocupados, né? Tanto que Lacan vai fazer uma elaboração do falo, né? Aquela questão do falo no Édipo, que também está citada no vídeo lá de Freud, mas ele vai fazer do falo, no caminhar da obra dele, um significante da organização da relação entre os sexos. Não vou abordar isso agora, porque não é a questão, mas para ver a dimensão que tem dessa ideia de significante em Lacan. Também a gente tem que citar a influência da antropologia estrutural, que também, na verdade, ela própria teve influência da linguística estrutural, mas através de Lévi-Strauss, né, para Lacan, em que ele vai, por exemplo, poder extrair daí a ideia do Édipo como uma estrutura também, né? Uma estrutura que tem, aí ele já vai usar os termos função materna, função paterna, criança e falo, como lugares, né, que estruturam a experiência edípica e que não dizem necessariamente respeito a pessoas específicas ou sexos específicos. Há toda uma questão interessante aí na ideia de estrutura. Lembrando um ponto importante, mais assim amplo e teórico, de que o uso da ideia de estrutura por Lacan, diferentemente de outros estruturalistas, tentou não eliminar a ideia de sujeito, que é um ponto complicado dentro do que foi conhecido como movimento estruturalista. Mas enfim, Lacan vai sempre privilegiar a ideia de que há um sujeito, né, na sua relação com a estrutura. É dessas elaborações também que surge uma tese importantíssima de Lacan, que é
o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Sempre lembrando que o inconsciente não é uma linguagem, né, para Lacan, ele é estruturado como uma linguagem, justamente porque ele é formado pelos significantes e as suas articulações, e o seu valor obtido pela contraposição entre um e outro, pela ausência, pela presença. Então é assim que se estrutura o inconsciente, no qual há um saber que não se sabe, né? Assim, o inconsciente é um saber que não se sabe, né? É uma outra forma de falar disso. Então essa tese vai marcar uma determinada época de Lacan, a época em que ele está elaborando muito intensamente a ideia de significante e de ordem simbólica. Depois Lacan vai acrescentar outras questões em relação ao inconsciente, mas essa tese ela deve ser lembrada que ela é muito importante. Então, para encerrar, eu queria trazer uma imagem que Lacan usa também no texto, muito interessante, que pertence a essa época, que se chama Instância da Letra, em que ele vai usar uma piada, né, um xiste, para falar sobre essa questão da diferença significante e como que isso nos captura, né? Então a historinha é que duas crianças, né, irmãos, um menino e uma menina, estão viajando de trem, e o trem para numa determinada estação e de frente a eles estão os toaletes, né? E o menino olha e diz o seguinte: olha, chegamos em homens. E a menina diz: não, que é isso, nós chegamos em mulheres. Bom, cada um deles está lendo alguma coisa, né? Do que pode ser visto. Mas esse pequeno xiste, ele tem tanta coisa envolvida, que é justamente a ideia de que homem e mulher também são significantes, não muito mais que isso, eles são significantes que nomeiam determinadas posições, né? Isso vai ser uma elaboração depois, mas a própria imagem trazida no xiste, ela é interessante porque a gente tem duas portas que são supostamente idênticas e em cima de uma está homem, em cima da outra está mulher. O que as diferencia justamente é a oposição significante, que vai puxar cada sujeito para uma determinada posição em relação àquela, né? Mas a porta em si, ela é igual. Então, assim, o significante está ali, mas o significado, né, é alguma coisa que desliza e que não está muito claro e que é uma articulação quase infinita sobre o que é o homem, a mulher, a posição masculina, feminina, o amor e etc, né? Então é uma imagem bem interessante para a gente lembrar dessa questão do significante, do significado como uma representação dessa estrutura, desse inconsciente estruturado como uma linguagem. Como esse quadro aqui atrás, né? Em que a gente pode nomear de quê? A gente pode falar que isso é um caracol, que isso é uma lesma, que isso é um caramujo, que isso é um escargot. Mesmo que isso não esteja completamente correto em termos rigorosos, cada um desses nomes vai produzir nesse animal ou nessa imagem alguma coisa diferente para diferentes sujeitos, né? Então, para brincar um pouco que a realidade também, ela sofre os efeitos da linguagem. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, faça seu comentário ou sugestões e até o próximo.